Nem toda divisão começa com uma guerra. Algumas começam com uma conversa. Nem toda rebelião nasce em campos de batalha. Algumas nascem dentro do coração. Absalão era filho de Davi. Tinha sangue real. Tinha acesso ao palácio. Tinha influência. Tinha beleza. Tinha voz. Mas perdeu aquilo que era mais importante: o alinhamento do coração. Enquanto o povo via um homem carismático, Deus via uma ambição escondida. Enquanto muitos ouviam palavras de cuidado, um reino estava sendo dividido. Absalão não roubou o trono primeiro, roubou corações, posicionou-se às portas, ofereceu atenção, prometeu soluções, construiu influência, mas nunca se submeteu. Jamais submeteu seu coração. E aquilo que parecia força se tornou sua prisão. Porque ninguém cai quando perde a posição, cai quando perde o coração. Hoje o Espírito Santo nos convida a olhar além das aparências, além das palavras, além da influência, além do carisma. E fazer uma pergunta: existe algo de Absalão vivendo dentro de nós? Coração Desalinhado, 2026, ano do alinhamento. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria é tê-lo aqui. Tenho certeza que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Ele já te abençoou tanto até esse momento do nosso culto ao Senhor. Mas certamente Ele tem algo ainda a fazer, falar, ministrar a sua vida. E eu me alegro muito com a sua presença. É muito bom tê-lo aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo de número 15, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Eu leio na versão Revista Almeida e Atualizada. Se você quiser ler em outra versão, caso você tenha aí, fique à vontade. Mas caso você queira acompanhar a projeção que será feita, você também pode. Então, a leitura de hoje, desse culto, nós vamos ministrar a respeito desse tema: coração desalinhado, coração desalinhado. Essa ministração está em 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6. 2 Samuel, capítulo 15, versos de 1 a 6. Aleluia. Faça a leitura então da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Muito bem, queridos. Esse é o texto que nós vamos meditar nesse momento, refletir, e você já pôde perceber que há um personagem aqui, um personagem bíblico que para nós é fundamental nessa noite, diante do tema que o Senhor quer falar ao nosso coração, que é justamente esse: coração desalinhado. O nome desse personagem, você já percebeu,
O nome dele é Absalão. Tanto através da leitura, quanto através do vídeo de introdução dessa mensagem, você já percebeu a respeito de Absalão. E com essa leitura, eu acredito que algumas coisas você deva ter percebido. Se você não entendeu, se você talvez não conseguiu captar e compreender tudo, eu explico para você. Absalão aqui, ele não está pegando em armas. Absalão não está segurando espada, que era comum naquele contexto, naquela época, diante de uma batalha, diante de uma insurreição, diante de um motim, diante de uma guerra civil, diante de uma batalha qualquer. Ele não pega numa espada, mas na verdade ele não segura espadas, mas ele segura outras coisas. A Bíblia fala que ele segura pessoas, e segura conversas com elas, e através disso, ele vai mostrando na verdade o perfil que ele tem, o coração que ele tem, a alma que ele tem. O Absalão aqui, ele não invade o palácio. É interessante isso. O texto não fala, então Absalão invadiu o palácio de Davi, o palácio real. Não, não há uma invasão. O que há aqui é um posicionamento. Perceba, a Bíblia deixa claro para nós que Absalão, ele se posicionava na porta, mais especificamente na porta da cidade. Ok? De acordo com o texto bíblico, a gente consegue compreender isso. E desse modo, a gente percebe que ele não está, na verdade, atacando Davi de maneira pública. Não há um ataque público por parte de Absalão para Davi. Mas o texto fala que o que ele faz é roubar. O texto na linguagem Almeida, Revista Atualizada, é furtar, roubar o coração. Esse é o que o texto diz. Ele roubava o coração do povo. E ele fazia isso de maneira silenciosa. Ele fazia isso de maneira sorrateira, sem ser percebido, de maneira imperceptível. Ele fazia isso de maneira velada, devagar, porém com constância. E ele ia gradativamente roubando. O texto que nós lemos diz que o seu propósito era tão grande, o alcance do seu objetivo era tão amplo, que o texto fala que todo aquele que saía de alguma tribo e ia até Jerusalém, passando pelas portas, rumo ao palácio, ele se encontrava com essa pessoa. Ele parava a pessoa, ele conversava com ela e perguntava o que o texto diz. De onde você vem? E a pessoa dizia, de tal tribo. E então, ele perguntava o que ela queria, e ele dizia essas palavras. Deixava claro que ela não teria a sua demanda resolvida, o seu problema solucionado. A sua situação não seria, de algum modo, ouvida, porque não tinha quem ouvisse. E a Bíblia fala que ele vai, 2 Samuel capítulo 15, verso 6, diz que, dessa maneira, o Absalão, ele faz com que todo Israel que vinha para algum julgamento, algum juízo, alguma avaliação diante do rei, ele então furtava o coração dos homens, das pessoas ali de Israel. Não sei se você percebe esse texto. Esse texto, na verdade, ele é bem forte. E a palavra mais forte que nos chama a atenção aqui, ela é certamente assustadora, não tem a ver com rei, palácio, realeza, império, ou qualquer coisa do tipo. A palavra mais forte dessa passagem que nós lemos é a palavra furtava. Roubava, e o que ele roubava ali era o coração. O que o texto nos fala é que ele roubava o coração dessas pessoas. E com isso nós começamos então a compreender um pouco a respeito dessa batalha, dessa guerra. E é interessante algumas colocações introdutórias aqui, algumas coisas para a gente poder começar a pensar, começar a refletir. É que existem algumas guerras que elas começam antes da guerra. Existem algumas batalhas que começam antes da batalha, propriamente dita. Existem algumas divisões que nascem antes de uma divisão conhecida, percebida, manifesta. Esse texto nos mostra isso. E na verdade esse texto nos mostra onde começa essa batalha, onde começa essa divisão. E o texto vai nos mostrar que na verdade ela começa em algum lugar específico, que é o coração desse homem. Mas o que nos chama a atenção é que esse coração, evidentemente, a gente pode declarar isso, ele é um coração desalinhado. E ele é desalinhado por quê?
porque ele não se permitiu ser tratado por Deus. Repito, ele é um coração ferido, sim, mas ele é um coração ferido que não se deixou, não se permitiu ser tratado por Deus. E quando uma ferida no coração humano, ela não é tratada por Deus, ela tem o poder de começar a controlar o coração humano. O que nós vemos na vida de Absalão é que ele passa a ser governado não mais por Deus, mas ele passa a ser governado por uma ferida no coração. E a ferida no coração dele começa a se tornar tão forte, tão consolidada, tão forte, que gera uma ambição no coração dele. Ele passa a ter sede de poder e a necessidade de ser visto. Porque naquela altura do campeonato, naquele momento da história, era sabido que Davi era o personagem importante. Davi era reconhecido. Davi tinha fama. Davi era bem visto. Então ele agora começa um processo de conquistar o coração do povo, mas não de maneira digna e verdadeira, mas roubar o coração do povo, a fim de que ele se tornasse visto, reconhecido, famoso e de algum modo pudesse chegar aonde ele queria. Então vamos lá. Quem é Absalão? Absalão é sangue real. Absalão não é povo, é nata da sociedade, é alta sociedade. Mais especificamente, naquele momento ali, de um reinado, ele está ali dentro do contexto da família real. Essa é a realidade. O texto fala e enaltece, deixa assim emoldurado isso para nós entendermos muito bem, que o Absalão, ele tinha não apenas qualquer beleza, mas ele era absolutamente belo. Belo mesmo. Não aquele do lado da Alcione. Não, belo mesmo, na sua essência. Tá? Não aquele que tentou acertar o Tom e acabou acertando o Jerry. Falando desse Absalão aqui. Ok? É forte isso, Brasil. Começamos bem hoje. Então esse camarada aqui, ele tinha algumas coisas, características que a Bíblia ressalta. Uma delas era beleza. Mas não é aquela beleza que a gente está acostumado quando você me olha, por exemplo. Não. Uma beleza acima da média. Uma beleza anormal. Uma beleza que salta aos olhos. Para ficar mais claro, o texto bíblico fala aqui da planta do pé ao alto da cabeça ele era belo. Meu Deus. O texto é muito claro, né? Se ele tirasse a meia, mostrasse o pé, você fala, nossa, que pé lindo. Esse é o Absalão. Porque da planta do pé até o alto da cabeça, a Bíblia fala que não tinha nenhuma imperfeição. Toda a sua aparência era extravagantemente bela, linda, formosa. Ok? Então pega essa informação porque ela de fato é importante. Ele tem acesso. Ele é filho do rei. Ele tem acesso aos bastidores, à realidade. Não, o cara é demais. Alguém lá atrás disse que se um homem tiver beleza, se não tiver beleza, se tiver dinheiro, se não tiver nem beleza nem dinheiro, mas tiver boa lábia, ele conquista muita coisa. Ok? Basicamente esses 3 atributos. Beleza, dinheiro e boa lábia. Pois bem, o cara aqui em evidência, ele tinha total beleza. Ele era príncipe, filho de rei, então dinheiro não lhe faltava. E lábia, então, a gente vai perceber que é o que ele tinha para dar e vender. Essa é a realidade desse homem chamado Absalão. Ele tem um nome, ele tem uma imagem, ele tem uma aparência formosa, ele tem oportunidades natas. Eu não nasci numa família real, nem você, até onde eu sei. Então a gente não nasceu num contexto igual ao dele, ele nasceu nesse contexto. Todas as oportunidades estavam diante dele. Ele tinha chance de fazer com a sua própria vida outra realidade, mas não. Ele vai viver de maneira trágica, de maneira dramática. Tudo por causa do quê, pastor? Porque ele tinha um problema. Qual o problema que ele tinha? Ele tinha um coração desalinhado. Um coração desalinhado. Nós estamos no ano profético do alinhamento. 2026 para nós como Fonte Church Indaiatuba é justamente o ano do alinhamento. Então a gente tem vivido essa realidade. Esse prumo nos ajuda sempre a lembrar a respeito disso.
a Bíblia nos mostra que esse homem vai nos mostrar o efeito de um coração que está fora do prumo de Deus. Um coração que está desalinhado com a vontade do Senhor. A gente vai perceber o efeito que isso pode causar. Eu quero que você possa abrir o seu coração, porque hoje de manhã tivemos um tempo muito poderoso aqui. O Espírito Santo ministrou fortemente através dessa palavra. E eu acredito que agora à noite não vai ser diferente. E se você estiver com o seu coração aberto, acredito muito que o Senhor pode falar ao seu coração e fazer transformações que só Ele, repito, só Ele pode fazer na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então veja só, eu dei alguns atributos para você poder entender. Que tipo de homem, qual é a estirpe de homem que a gente está falando? É um homem e tanto. Cheio de atributos, cheio de qualidades, cheio de dons, cheio de talentos. Mas olha só, ele tem o quê? Ele tem um coração desalinhado. E o coração desalinhado, irmãos, até quando você tem dons e tem talentos, ele se torna completamente perigoso. E a gente vai perceber o perigo disso. Vamos pensar aqui, o que o texto tenta nos mostrar. E se a gente tiver paciência, a gente vai entender. Ele tinha beleza extrema. Só que a beleza dele, por causa do coração desalinhado, se transforma em sedução. Ele não usa a beleza para a glória de Deus. Ele não usa a beleza para poder viver de maneira boa, agradável, abençoada. Não, a sua beleza, nesse caso, ela era usada para o mal. E ele utilizava ela para sedução. A Bíblia fala a respeito da influência que ele tem. Pois bem, mas a influência que ele tinha, por causa do seu coração desalinhado, se torna em manipulação. Ele vai ser um dos grandes manipuladores de pessoas, de mentes e de corações na Bíblia. Esse é o espírito de Absalão. Ele pega a influência que lhe foi concedida e transforma a influência em manipulação por causa de um problema que ele tem. Um coração ferido e não tratado por Deus. Não porque Deus não queria tratar, mas porque ele não se sujeitou. Porque ele não se entregou ao Senhor. Isso é um grande problema. Eu já falei da lábia dele. Então, Absalão era um grande comunicador. Um grande comunicador. Quando você pensa em comunicação, que é essa habilidade, essa capacidade não apenas de falar, mas de convencer, de conseguir colocar as palavras adequadas, do modo certo, do jeito certo, com a finalidade que você espera. Pois bem, ele era um exímio comunicador. Um dos grandes comunicadores. Só que a comunicação, para o Absalão, se transforma em arma. A comunicação para ele se transforma numa arma para poder atacar o pai. Para poder destruir o reino. E para poder levantar a si mesmo como rei. Tudo isso por causa do seu coração doente. Tudo isso por causa do coração doente. A dor foi a justificativa disso. E ele vai se utilizar da aproximação que ele tem com aqueles que eram autoridade. Ele vai se utilizar disso justamente para poder gerar oportunidade para usurpar. Para usar de modo indevido. Essa é a realidade desse homem. É importante você entender. Então vamos lá. Quem era Absalão, pastor? Absalão era filho. Ok? Filho do rei. O Absalão era filho, irmãos, mas ele não era submisso. Ele era filho, mas ele não era submisso. Ele nasce dentro desse contexto de uma família real, ok? Ele é filho de Davi. E como filho de Davi, é importante você entender que ele não é um estranho. Ele não é alguém estranho ali ao reino, ao palácio, à realidade de Jerusalém. Não, não, não. Isso nos mostra algo bem interessante aqui, que eu quero que você preste atenção. Nos mostra, talvez, a dor mais intensa. Isso vai nos mostrar a dor mais intensa possível de uma divisão. A divisão mais dolorosa, irmãos, não é aquela que vem de longe, mas é aquela que se estabelece, se mostra de perto. A divisão mais dolorida, aquela que mais sangra, aquela que mais faz chorar, aquela que causa mais dor envolvida, ela não é aquela que vem de fora. Normalmente aquela que vem de fora está mais bem preparado para ela. Mas essa aqui na verdade nasce de dentro. Absalão não é um inimigo. Absalão é filho. E é um filho que vai trabalhar para poder destruir tudo. E por que ele era assim, pastor? Por que ele tem esse coração? Por que ele age desse modo? Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor
essa ministração e essa passagem bíblica. Por quê? Porque ele conhece a realidade, justamente por ser de dentro. Ele conhece a linguagem, ele sabe como o povo fala, ele conhece os corredores. Ele não conhece só a porta da cidade, ele conhece os bastidores do poder, da autoridade, do reino, do palácio. Ele conhece tudo, irmãos. Ele sabe como as pessoas costumam pensar, ele sabe como aquelas pessoas costumam falar. Ele sabe, ele conhece, ele é hábil em análise comportamental. Ele sabe o que está acontecendo muito bem. Ele vai se utilizar de tudo isso. Ele vai pegar essa vulnerabilidade, ou seja, o povo estava com algumas demandas, com alguns problemas, algumas necessidades. Ele sabe quais são. E ele vai se utilizar justamente disso para poder atacar. É importante você entender. Ele não era filisteu, não era amorreu, ele não era amalequita. Ele era o quê? Ele era filho. Isso nos mostra algo interessante. Ser filho não significa ter um coração de filho. Ele é filho, mas ele não tem um coração de filho. A identidade dele, se você pegasse o RG dele, lá estava escrito assim, filiação, Davi, o rei Davi. Mas ele não sente, ele não tem no seu coração essa filiação. Isso não está resolvido no coração dele. Isso não está instalado, consolidado no coração dele. E isso vai gerar um problema enorme. Por quê? Porque tem pessoas, na verdade, a semelhança de Absalão em todos os lugares. Essa história nos mostra que tem gente que está dentro da casa, mas não tem o coração da casa. Tem gente que está dentro do ambiente, mas não consegue ter o coração daquele ambiente. Tem gente que está perto da visão, mas na verdade não se submete àquela visão. Ele conhece, mas não se entrega. Ele tem proximidade, mas não se rende. O Absalão é isso. Ele está ali no ambiente, mas ele não permite se colocar debaixo do governo de Deus naquele ambiente. Ele não aceita isso no coração. Ele tem acesso ao palácio, mas na verdade o que ele quer o trono. O que ele quer é o trono. Ele não aceita nada menos do que o trono. Ele quer o trono. E isso é perigosíssimo no caso dele. Perigosíssimo. Porque tudo isso vai nascer por meio de uma dor. Ele está perto do fluir. Lembrando, Davi foi buscar a Arca da Aliança, porque queria deixar Deus governar sobre Israel. Davi tinha uma prioridade no coração dele. E essa prioridade era deixar Deus ser Deus. O que ele mais queria, e o motivo principal das suas grandes vitórias, era deixar Deus agir, governar e fazer a sua vontade acontecer. Ele ambicionava isso, desejava isso. É o que ele mais queria. Isso fazia com que todas aquelas pessoas em Israel estavam debaixo daquela unção. Da unção que tinha sobre Davi. Mas ele, o Absalão, ele tinha proximidade com essa unção, mas ele não se colocava debaixo dessa unção. Por quê? Porque ele não queria saber do Deus que unge. Ele não queria saber de um relacionamento com esse Deus. Ele estava sendo movido por tudo em função de uma ferida. Tem acesso ao rei, mas o que ele quer na verdade é ser o rei. Olha isso. Ele tem proximidade com o rei, mas na verdade seu coração deseja ser o próprio rei. Pastor, não entendo, essa história me é estranha. Talvez você chegou aqui e não tenha nunca ouvido. A maioria certamente já leu a respeito. Talvez você esteja até fazendo o devocional da Bíblia 365. E para você que está fazendo, algum tempinho atrás, aí no finalzinho de maio, essa história já foi lida. Mas os demais que não estão fazendo, talvez não saibam associar na verdade o que eu estou falando. E não entendo por que eu falo de uma ferida. Como lição de casa, talvez em algum momento você possa ao longo dessa semana ler esse texto melhor. Não esse, mas tudo que está no entorno dele. A começar no capítulo 12. E lá em 2 Samuel capítulo 13, melhor dizendo, você vai pegar essa história, vai ler essa história, que foi a origem da dor, da ferida do nosso personagem aqui chamado Absalão. O que aconteceu lá? Lá em 2 Samuel capítulo 13, menciona a respeito de uma mulher linda, irmã de Absalão, uma jovem, e que ela vai ser abusada, molestada, violentada, estuprada. Por quem? Talvez você pergunta. Por um outro co-irmão. O nome dele é Amnon. Então agora surgem alguns personagens, ok? Eu comecei falando de Absalão, e já citei agora a irmã que se chama Tamar, e o irmão que se chama Amnon. Então,
O capítulo 13 nos mostra uma coisa bárbara. O Amnon prepara uma emboscada, basicamente. Essa Tamar se aproxima dele no quarto, a sós. E ele então a puxa, pega ela e molesta ela. Antes de qualquer coisa acontecer, ela deixa claro, dizendo, pedindo por misericórdia, dizendo: não faça isso comigo. E ela declara: por favor, não se faz isso em Israel. Mas mesmo assim, mesmo que ela tivesse clamado, esse clamor não foi atendido. E ele então usou de força e a violentou. A história vaza. A história ela é conhecida pelas pessoas. E essa informação chega até Davi. E a Bíblia fala que o pai, Davi, fica irado. Muito irado. O texto bíblico fala que quando ele ouve falar que a sua filha Tamar foi abusada pelo seu irmão, chamado Amnon, ele fica irado. Mas o texto diz que ele não faz nada com isso. Ele fica brabo, fica irado, mas ele não faz nada com isso. Ele não firma justiça. Ele não busca reparo. Ele não busca correção. Ele não disciplina. Ele não faz nada com isso. E aí vem então a história do Absalão. E nesse acontecimento surge Absalão. E o texto bíblico é muito claro e fala que ele por 2 anos ficou em completo e total silêncio. Não sei se você consegue imaginar, mas tente imaginar o que é para um grande comunicador como Absalão ficar por 2 anos em total e absoluto silêncio. Talvez você lendo esse texto fique pensando: não, o silêncio é para poder reorganizar. O impacto foi muito forte, o drama foi muito intenso, a pancada foi muito intensa, então ele está dando um tempo para reorganizar, para realinhar, para poder tentar de algum modo digerir tudo que está acontecendo. Não foi isso. Na verdade, aquele silêncio ali não é para cura, não. O silêncio de Absalão por 2 anos não é para curar. O silêncio de 2 anos é para preparar um plano de vingança. Preste atenção nesse detalhe. Por 2 anos, ele fica em silêncio, porque ele não quer gastar energia com palavras sendo faladas. Ele está arquitetando, ele está montando uma estratégia. Sabe, quando você deixa algo, e aquele produto, por exemplo, começa a fermentar. Tenta imaginar o suco de uva, tenta imaginar o leite, tenta imaginar algumas coisas, que começam a entrar num processo de fermentação. Ou o próprio pão, quando você está fazendo aquela massa, coloca fermento, a Bíblia fala, Jesus deixa claro, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisinha pequenininha, uma vez que ela entra, e ela começa a se alastrar, o seu impacto, o seu alcance, ela tem o poder de trazer uma manifestação para todo aquele cenário, para todo aquele ambiente. Ela muda completamente o estado original daquilo que ela toca. Assim é o fermento. Assim é a fermentação. Então, por 2 anos, o que na verdade está acontecendo é um fermento que entrou da dor. E essa fermentação, ao final desses 2 anos, vai mostrar o seu poder. Vai mostrar o poder de vingança que tem. Por fora, ele está silêncio. Por dentro, ele está em processo de vingança. Tenta imaginar essa cena comigo. Por fora você fala: não, ele está se controlando. Não está se controlando. Na verdade, ele está por dentro administrando como ele vai fazer a morte se manifestar. Pastor, o que você está querendo dizer? Preste atenção em mim, por favor. Aqui. Nem toda pessoa quieta está curada ou está em processo de cura. Isso é importante você ter um pouquinho de noção. A gente tem às vezes, quando a gente tem filhos, mais de um filho, 2, 3 ou 4, sei lá, às vezes algumas pessoas falam: olha ali, filho, olha aí, olha o seu irmão, quietinho. Olha ele, como um exemplo a ser seguido. Temos o bagunceiro e temos o quietinho. O bagunceiro é desalinhado, desajustado, atrapalhado. Aquele é quietinho. Então a lógica é quietinho, é tranquilo. É quietinho, só vai fazer coisa boa. É quietinho, só está arquitetando o bem. No caso de Absalão, não.
seu silenciamento é para poder trabalhar o mal. Às vezes alguns silêncios para o lado de fora, na verdade, não é um silêncio bom. É apenas um planejamento para a pessoa saber como que ela vai reagir. E a reação, às vezes, ela é terrível. Como é que ele reagiu, pastor? Eu explico para você. O Absalão foi lá e matou o Aminon. Aí ele mata o Aminon. E o que ele faz depois? Se você conhece a Bíblia, você pode me ajudar. Ele foge. Aí parece que, ok, né? A gente olha isso e fala, nossa, que coisa grave, né? Um irmão matou o outro, matou aquele que estuprou a outra irmã. Meu Deus, que caos, né? Que caos. E você achando que a sua família era tumultuada, né? E você achando que a sua família precisava de muito tratamento. Você não conhecia a família do rei Davi. Pois bem, aí você lê isso tudo e fica pensando, não, eu não aceito, mas eu entendo. Não justifica, mas explica. O cara matou aquele meu irmão por causa da maldade que ele fez com a sua irmã. E aí, depois que ele mata, o que ele faz? Ele vaza. Ele sai fora, sai dali. Fugiu. Aí a gente fica lendo, né? Imaginando que talvez não vai mais aparecer o Absalão. E aí o texto bíblico nos fala o quê? Depois que ele foge, fica um tempo fora, o que acontece? Ele volta. Grava isso, irmão, que isso aqui na verdade é muito interessante. Ele volta. E talvez a gente lê o texto e pense, ele volta restaurado. Porque se ele teve coragem de voltar, é porque ele teve tempo de se alinhar, de pensar, de refletir, de receber cura, tratamento, de consolidar algumas coisas. Não. Ele não voltou alinhado. Ele volta para a cidade, ele volta para o contexto, mas ele não volta para o coração do pai. Sabe, isso aqui na verdade é interessante, porque isso nos mostra uma possibilidade. A possibilidade em relação aos que retornam, em qualquer ambiente, em qualquer esfera, em qualquer realidade. Porque o texto nos mostra que tem gente que retorna para o ambiente, mas não retorna submissa, curada, tratada. Parece que o tempo cura, porque a gente tem uma ideia assim, não, faz muito tempo que saiu, agora voltou, agora está tudo em ordem. Porque a gente montou essa frase do inferno, né? E estruturou que o tempo cura. Então, se acontece algo grave, a pessoa vai dar um rolê em algum lugar e depois volta, parece que as coisas já estão mais estabilizadas. Sabe aquele negócio? Esperando a poeira assentar. Quando você bate assim, a poeira sobe, mas uma hora ela desce, certo? Essa é a lógica da poeira. Não é a lógica da dor e da ferida. Essa é a lógica da poeira. Quando você baixa, quando você faz com que ela suba esse pó, em algum momento posterior ele vai descer. Há um processo de gravidade envolvido. Mas assim não acontece no nosso coração. Sabe, tem gente que pensa isso. Vou dar um contexto aqui, talvez dentro da nossa realidade. Tem gente que fala assim, voltou para a igreja. Glória a Deus. Será? Não sei. O Absalão aqui eu não sei. Por que não pode ser glória a Deus se voltou para a igreja, pastor? Não voltou quebrantado. Não voltou submisso. Voltou com desejo de matar. Ele voltou com ódio. Ele voltou para acabar com aquilo que ainda não acabou, que ele só começou. Perceba a realidade aqui. Talvez a gente fique assim, não, mas voltou, o que importa é voltar. Voltou para a escala, mas às vezes voltou para a escala e não voltou para o altar. O altar está quebrado, mas volta para a escala, volta para o ministério, volta para a célula, volta para a igreja, volta para tudo. Como se simplesmente voltasse fosse o grande objetivo. Como se simplesmente estar perto de novo resolve todas as coisas. Não há pedido de perdão, não há autorresponsabilidade, não há nada. Ele simplesmente volta. E o espantoso é que o texto nos dá a entender que as pessoas, assim como no nosso tempo, elas ficam tranquilas. Ai, que bom. Acho que elas estão ocupadas com tanta coisa que nem percebe direito a volta. Ele volta para perto das pessoas, mas ele não voltou em nenhum momento para perto de Deus. Ele volta de novo ao convívio, à comunhão com as pessoas, mas ele não voltou para a comunhão que ele perdeu lá atrás. Ele continua sem ela. E isso vai explicando algumas coisas, irmãos. O que explica, pastor? Explica que quando uma ferida não é tratada, irmãos, isso vai trazer dano. Uma ferida não tratada, grava isso, que se alguma coisa importante tem para a sua vida, o que eu vou falar agora é muito importante.
Uma ferida não tratada, ela vai fazer um processo de fermentação. Step by step, passo a passo agora. Ferida não tratada, próximo passo, pastor. Próximo passo é gerar na pessoa um senso de justiça própria. A ferida não foi tratada, isso ela acha injusto. Então agora ela vai consolidar dentro do coração dela um senso de justiceiro, de justiceira. A justiça própria vai ser o próximo passo depois da ferida não tratada. Pastor, e depois que essa justiça própria se consolida, o próximo passo depois da justiça própria é a pessoa começar a olhar o mundo a partir desses óculos de superioridade moral. O nome disso é orgulho. Olha só, preste atenção. Esse orgulho tem uma causa, tem uma raiz, é a ferida. E ela passa a olhar porque ela entende. Ninguém sente o que eu sinto, ninguém vê o que eu vejo, ninguém está atento no que eu estou atento. Eu sou superior. Eu sou superior porque eu estou aqui compreendendo todas essas realidades e ninguém está percebendo nada. Isso vai se consolidando até que o orgulho, a Bíblia vai deixar claro isso, o orgulho então vai gerar uma divisão. Vamos lá de novo para poder ficar mais claro, né? Ferida não tratada. Próximo passo. Justiça própria. Próximo passo. Orgulho, superioridade. Próximo passo. O que eu falei antes? Ninguém estava prestando atenção, né? Então o próximo passo, depois desse orgulho, é divisão. Pastor, então a divisão tem um caminho? Sempre tem um caminho. Começa onde? Me ajuda, por favor, passo 0 aqui. Ó. Ferida não tratada. Depois é justiça própria. Estou ajudando você. Eu sei que eu só falei uma vez, tem que falar da segunda. Então, depois da justiça própria é orgulho. E o orgulho sempre produz? O que é divisão, pastor? Bom, divisão é uma palavra, vamos para a etimologia da palavra. Ou seja, o que significa isso? Vamos para a origem, para a definição da palavra, vai? Então, a etimologia está simples. Você pega divisão. Tem um prefixo aqui, que é di. Esse di significa dois ou mais. Dois ou mais. Então, a palavra divisão significa o quê? Duas ou mais visões. Simples assim. E por que tem uma outra visão? Ou outra, ou outra, ou outra? Porque, na verdade, tudo surgiu por uma ferida não tratada. E essa ferida não tratada, ela vai culminar na divisão. E depois da divisão, pastor, qual é o próximo passo? Vamos de novo para ver se você entendeu. Começa qual o marco 0 aqui? Ferida não tratada. Justiça própria. Orgulho. Divisão. Depois da divisão, Jesus explica. Uma casa dividida não prospera, não se estabelece, não fica em pé. O nome disso é ruína. Tudo cai, tudo desmorona. Meu Deus, pastor, isso é trágico. Sabe o que é mais trágico, irmão? Porque às vezes há um ambiente de glória. Às vezes há uma manifestação poderosa de Deus. Algo que você fala, quando você lembra, fala, meu Deus, era impressionante, era tremendo, era uma coisa assim, uau! E o que aconteceu? Caiu tudo, tudo foi destruído. Aí você vai entender, aí você fala, que teve divisão. Aí a gente fica nisso, só teve divisão. Não, qual é o marco 0? Ferida não tratada. E aí vai, passo por passo, até a quebra total de uma família, de uma igreja, de um trabalho, e assim vai. O texto nos mostra essa realidade. Mas o texto não para por aí, o texto tem alguns detalhes aqui que me chamam muita atenção, que é a linguagem. A linguagem que ele utiliza. Porque o Absalão, ele é muito estratégico. Você deve ter percebido que ele usa uma linguagem muito especial. É uma linguagem que ela é trabalhada para poder gerar o que ele quer. A Bíblia fala que em 2 Samuel 15, ele vai falar o que para as pessoas? A tua causa é boa, é reta, pena que não tem ninguém para poder te ajudar. É isso que ele vai falar. E aí como é que ele termina isso? Ele fala o quê? Quem me dera se eu fosse o juiz. Quem me dera se fosse eu. Perceba, ele se aproxima da pessoa, a pessoa está lá, cabeça baixa, preocupada,
angustiada, ele se aproxima dela, ele pergunta, de onde você vem? A pessoa fala, eu vim lá de casa. Ah, ok. E o que está no seu coração? Aí ele fala o que está no coração. Conforme a pessoa fala, ele fala assim, nossa, olha isso, olha que coisa poderosa. Ele fala o quê? Basicamente, eu te entendo. Meu Deus. Eu compreendo a sua dor. Olha, ele fala, a sua causa é justa. Ela é boa. Ela é reta. É verdadeira. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Está fechado hoje. Hoje ninguém trabalha lá no Palácio Real. O rei não pode te atender. Ninguém pode te atender. Não tem ministro, não tem secretário, não tem ninguém hoje. Hoje não dá. Que pena. Mas olha, eu estou assim, ó, morrendo de dó da sua causa, que é boa e reta. Que pena que ninguém pode te atender. Aí termina dizendo o quê? Ah, mas se eu fosse o rei. Olha isso. Se eu fosse o rei, se eu tivesse no lugar do rei, eu te atenderia. Se eu fosse o rei, eu resolveria. Se eu fosse o rei, eu trataria, eu solucionaria, eu teria o remédio, eu teria a conclusão correta. Se eu fosse. Qual o nome dessa ideia que ele está dando? Parece o quê? Parece cuidado. A pessoa fica, nossa, olha, nossa. Aí vai se despedir. Olha só, é um príncipe, irmão. É um príncipe com alguém que é plebe, é povo. Aí vai se despedir, ele dá a mão. Não contente, chama para próximo e abraça. Meu Deus. Imagina a pessoa indo para casa. Fala, meu Deus, o príncipe me abraçou. Ele falou comigo. E ele disse que a minha causa é boa. A minha causa é reta. Ele me entende. Você consegue entender a lógica disso? Eu sei que você está pensando na política. Mas não tem nenhum político aqui. Que eu saiba. Eu estou falando de relacionamento humano. Eu não estou falando para Brasília, nem para São Paulo capital, nem para a Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Eu estou falando com crentes em Cristo Jesus. Eu não estou aqui pregando PT, PL ou sei lá qual P. Eu estou pregando a respeito de uma realidade que pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento humano. Que nasce onde? Marcos 0, vai. Ferida não tratada. Ferida não tratada. Ele vai se utilizar disso. Ele vai gerar uma ideia de sensibilidade, compaixão. Meus ouvidos estão à sua disposição. Fala que eu te escuto, vai. Ele é bom nesse negócio. Por que ele está fazendo isso, pastor? Ele quer manipular. Ele quer, na verdade, o interesse dele não é na pessoa. Ele não está nem aí para ela. O que ele quer, na verdade, pastor? Ele quer aumentar a sua influência. Porque o seu objetivo é o quê? É o trono. Ele não quer resolver a dor. Ele quer, na verdade, usar da dor das pessoas contra o rei. E ele quer que a dor das pessoas seja a sua plataforma. Olha o lance. A gente acha que isso é coisa de político, não é mesmo? Usar da dor alheia para se autopromover. Você vai ver agora, daqui a pouco vai começar esse negócio. Vai na favela, vai na comunidade, vai nas populações ribeirinhas. Pega a criança lá, está suja, está imunda, beija, faz foto. Pega a próxima, faz foto. É uma coisa louca. A gente fala, isso é político. Não, os políticos nos representam. Representa a capacidade que nós temos de, uma vez com as nossas feridas não tratadas, fazer a mesma coisa. Talvez você não vai beijar a pessoa e abraçar ela, mas talvez você vai falar o que ela quer ouvir, justamente para poder aumentar a sua influência, para poder usar aquilo como uma plataforma para o seu interesse maldoso, malicioso. E isso é trágico. Isso mostra o espírito desse cara aqui. Por que tudo isso, pastor? Porque ele tem um coração desalinhado. E um coração desalinhado, mesmo que tenha uma causa legítima, irmãos, mesmo que a causa legítima, não pode operar através de uma intenção, de um coração, de uma maneira ilegítima. Mas ele faz isso. Pastor, então, para aí. Nem todo discurso de justiça, de amor, de verdade, de fato é algo de Deus? Não, irmão, nem sempre. O Absalão aqui nos mostra essa capacidade. Tem crítica que não nasce de zelo, não. Tem crítica que não nasce de zelo. Tem crítica que nasce de um coração ferido, só. A base daquela crítica não tem nenhum interesse em solução dos problemas.
ela está apenas sendo alimentada por uma fermentação de um coração que está em dor. Tem preocupação que não nasce do amor, não. Tem preocupação que é só uma plataforma para a pessoa se dar bem. Uma fala mansa, um jeitinho legal. Mas é perigoso então, é muito perigoso. É perigoso você andar com pessoas que têm uma agenda escondida, que têm um interesse escondido. Gente que não é clara nas suas intenções, gente que tem um coração dúbio, gente que tem um problema de caráter. Aí o abraço da pessoa pode ser caloroso. Fala, nossa, quentinho o abraço dela. É verdade, o do Absalão era, mas a intenção é fria. O abraço é caloroso, mas a intenção é fria, calculista. A intenção é maldosa. O que ele quer? Ele quer tomar o lugar. Por quê, pastor? Porque ele está em rebelião. Ele está em rebelião. Esse é o coração desse camarada aqui. Se mostra como cuidado, justiça, sensibilidade, tudo isso. Mas na verdade, não é. Pastor, como é que a gente percebe isso? O fruto. É o fruto, irmãos. O fruto revela que árvore é, certo? O fruto revela a raiz. O fruto revela a raiz. Se o resultado da minha fala, em qualquer circunstância, produz divisão, se o resultado daquilo que eu falo produz desconfiança, se o resultado daquilo que eu falo produz desonra, se o resultado daquilo que eu falo enfraquece o ambiente, enfraquece a casa, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu preciso fazer uma pergunta. A pergunta é, qual é o espírito que está movendo a minha inquietação? A pergunta é, o que está movendo essa minha inquietação? O que está movendo essa minha indignação? O que está movendo essa minha crítica? O que está movendo esse meu comentário? É um real e verdadeiro desejo de que as coisas fiquem boas? Ou na verdade é para quebrar tudo ao final? É gerar a quebra total do status quo? A quebra total daquilo que está sendo visto? Perceba a possibilidade disso tudo. Por que ele faz isso, pastor? Bom, o texto é muito claro, irmãos. O texto é tremendamente claro. O texto nos mostra que o Absalão, o que ele fazia? Ele roubava os corações. Ele não conquistava os corações, irmãos. Ele roubava os corações. A Bíblia não fala que ele ganhou o coração de alguém. Ele furtou o coração de pessoas. Sabe, existe uma diferença entre você ganhar, conquistar a confiança, de fazer aquilo que ele fez ali, que é roubar o coração. Conquistar confiança, irmão, exige tempo. Eu penso, por exemplo, nessa linda mulher que está aqui na frente, minha amada esposa. Para conquistar esse coração, a mãe sabe, demorou, né? Tempo. Conquistar a confiança demanda tempo. No meu caso foi uma gestação de 9 meses, não é mesmo, amor? Né? Depois disso nasceu esse bebê chamado amor. Nasceu qual bebê? Qual é o nome dele? Não tem nenhum nome, o nome é esse, amor, porque ela ficou balançada, na verdade, né? Mas demorou 9 meses para afirmar essa realidade do amor. Foi assim. É porque, bom, nem vou entrar nesse mérito, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando a respeito disso. Mas demanda tempo, demanda trabalho, demanda integridade. Você precisa se mostrar alguém íntegro. Se você for uma pessoa desconectada, quebrada, desfeita, desintegrada, não vai dar certo. Precisa mostrar verdade, precisa mostrar fruto. Isso para você conquistar a confiança de alguém. É um caminho. E para roubar? Vamos ensinar a roubar aqui agora. Como é que a gente rouba o coração? Como é que a gente rouba o coração? Vou te falar. Para roubar o coração, a gente tem que entrar num processo chamado bajulação. Bajulação é um trem complicado, irmãos. A bajulação é falar o que amacia o ego, massageia o ego. É falar o que as pessoas costumam gostar de ouvir. Bajular não é, parece honra. Parece que alguém passa correndo e fala, nossa, que honra. Não, não é. A bajulação tem uma intenção maquiavélica por trás. É o caso aqui. Ele está bajulando pessoas, ele está honrando gente que ele nunca queria honrar, porque ele tem um objetivo na verdade. Sabe como é que você rouba o coração? Isso é tremendo você ouvir. Vitimismo. Vitimismo rouba o coração das pessoas. Meu Deus, como rouba. Tem gente que tem uma habilidade de se fazer vítima.
tudo é transformado em vitimismo. Tudo que você possa imaginar. E é impressionante. Parece que o vitimismo tem uma capacidade de arrastar pessoas. Mas o que é vitimismo? É você se colocar no papel de vítima. É isso. Então perceba, vamos de novo, eu comecei essa ministração falando, ele teve a chance de ser curado, mas não aceitou ser curado. Ele não se permitiu ser curado, ele não deixou Deus tratar. Uma coisa é o mal que fizeram contra ele. Outra coisa é o que ele permitiu se construir, se consolidar no coração dele. O problema não foi o abuso, que foi algo terrível. Mas isso foi um dano cruel no coração dele. Agora, o que ele fez depois desse abuso, ele vai se transformar num abusador. Ele vai se transformar num manipulador. Ele vai fazer tudo isso por causa do quê? Porque ele se entende vítima dos processos. Vítima da estrutura. Vítima do sistema. Vítima do governo. Vítima do pai. Vítima da família. Vítima da igreja. Vítima. Isso é vitimismo. E vitimismo tem um poder de atrair outras vítimas que é impressionante. É impressionante. Parece que é um radar, as pessoas vão se escaneando assim, ó. E elas conseguem olhar, e nesse radar, nesse scanner que fica passando como um scanner assim, né? Fica passando, elas conseguem achar outras vítimas também. E vítima que se une com vítima, daqui a pouco você tem um bloco de vitimismo envolvido. É uma coisa assim que não sei como explicar, mas é uma coisa poderosa. E aí aquilo vai sendo alimentado. Tudo em função de dor. É uma visão crítica, não crítica construtiva não, tá? Crítica mesmo. Desejo maldoso. Não há nenhuma intenção de que o bem se consolide. A intenção é que a desgraça ocorra. Que as coisas se quebrem. E aí começa um processo de sedução muito grande. Isso é a lógica desse cara. Ele está posicionado ali, na porta da cidade, porque ele quer tocar nessas pessoas. Ele é estratégico, irmãos. Ele se aproxima delas porque ele quer validar a dor delas. Ele está insinuando, olha isso, ele está insinuando que as pessoas não têm o cuidado que devem. Isso aqui é uma chave preciosa. Acho que a gente está, se existe alguém mal intencionado, eu estou aqui colocando em palavras bem concretas como que pode ficar mais mal intencionado ainda. Mas o meu desejo, na verdade, é alertar para que aqueles que não querem viver assim, possam perceber, ter consciência, discernimento e sair desse caminho. Mas o caminho do Absalão, ele é terrível. Por quê? Porque ele está fazendo justamente isso. Ele está pegando a dor e insinuando que não há quem possa cuidar dessa dor. Sabe um dos temas prediletos do arrancar pessoas da igreja? Sabe qual é? Não cuidam da gente bem. Esse é o tema dos corredores de qualquer igreja no mundo, principalmente aquelas que estão dando certo, principalmente aquelas que estão frutificando, principalmente aquelas que estão começando a viver um crescimento poderoso de Deus. Aí vem Satanás, com o espírito de Absalão, e começa a gerar essa situaçãozinha assim, e me falem mais a respeito da sua dor, e ninguém fez nada? Ah, mas é assim mesmo. Ninguém consegue fazer nada aqui nesse lugar mesmo. Qual rede você está? Qual célula que você vai? Quem que é seu discipulado? Ah, não poderia ser diferente. Ó, eu estou aqui há tempo, e vou dizer uma coisa para você, ninguém cuida. Ah, mas se eu fosse, eu faria diferente. É que tem um povo aí que está, mas se eu fosse, confia em mim, me dá um abraço aqui. Aí as pessoas se abraçam. E elas ficam se lambendo. E elas ficam dizendo uma para a outra assim, nós os entendemos, mas na nossa igreja ninguém ama. Na nossa igreja ninguém cuida. Na nossa igreja ninguém zela. Eles têm outras coisas para fazer. O rei não está na secretaria real. O rei não tem gabinete real para atender. Mas eu tenho. Fale mais sobre. As pessoas começam a conversar umas com as outras, menos sobre a pregação do domingo e mais sobre as suas dores. E elas conseguem, pasmem, elas conseguem pegar uma ministração de 1h e 15, como a minha, e pegar uma frase para poder dizer, você ouviu o que ele falou lá? E taca a pau. Ah, não dá nem chance, é como o corte da internet. É que nem eu fiz há 2 semanas atrás, fiz assim, vira um corte maravilhoso, não vira? Legal, tranquilo, não estou nem aí com isso.
O problema são os cortes, não para rir, mas para destruir. O problema não é o corte para poder fazer graça. O problema é o corte que gera desgraça. Esse é o problema. E tem muitas pessoas mal intencionadas debaixo de um espírito de Absalão, que fazem justamente isso. E por que fazem isso? Porque, irmãos, elas também têm dores não tratadas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o caminho. Que coisa tremenda isso aqui, né? Eu acho que é uma revelação poderosa. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu estou entendendo assim. O texto é bem claro. Entre a dor de uma pessoa que quer chegar ao rei para que o rei trate, o inimigo se coloca na porta e fala: me fale sobre a sua dor. E pasmem, a gente tem a coragem de falar para o inimigo a nossa dor. O que tem de gente falando para o inimigo a sua dor é uma coisa impressionante. Como é que a gente lida com o Absalão? Fala assim: desculpa, não tenho tempo para você, eu só vou no rei. Ah, mas de onde você vem? Não importa. Por favor, ele vem aqui e fala. Não, é com o rei. Ah, mas ninguém... Não, ele vai me atender assim. Ah, é assim que lida? É. Por que lida assim? Porque quando você sabe quem é Absalão, você não dá bola para ele. Quando você sabe a intenção de Absalão, você não cai no conto. Você não cai nessa estratégia. Quem que ele pega, pastor? Ele sempre pega pessoas que tiveram expectativas frustradas. Sempre faz isso. Ele gosta de falar: qual era essa expectativa? Não deu certo? Fale mais sobre isso. Vamos aqui conversar sobre isso. Ele pega pessoas cansadas, animadas. Ele não chega na pessoa que está lá fluindo, na glória, glória. Não. Ele está longe. Ele dá 2, 3, 4, 5 passos longe dessa pessoa. Em vez de se aproximar dos quentes, ele busca os frios. Quem está frio aí? Quem está frio aí? Quem está frio? Deixa eu ver. Lá tem um frio, ali tem um frio, ali tem um... É nesse que ele vai. Ele tem uma capacidade analítica de perceber a plataforma que ele quer utilizar. Mas como que ele fala, pastor? Vamos lá. Ele vai chegar para você e vai falar o quê? Você está certo. Nossa, tem uma coisa poderosa. É quando a gente fala alguma coisa, alguém fala: você está certo. Nossa, a gente até... Ai, ufa, glória a Deus, coisa linda, né? Você está certo. Olha o que ele fala: a sua causa é boa. Traduza isso: você está certo. É alguém que valida as nossas dores. A gente reclama, alguém está nos ouvindo e validando. Alguém se transforma na nossa ouvidoria. A gente fala: gente, que coisa linda, eu posso abrir meu coração. A gente fala: eu vou abrir o meu coração. Para Cristo, não. Para o Absalão entrar, governar, deitar e rolar. Sabe qual a outra frase que ele costuma utilizar? Ninguém te valoriza. Ninguém te valoriza. Nessa igreja as pessoas não valorizam. Não. Eu sei que aqui não tem esse papo. É que eu estou olhando muita série americana, amor. Por favor, me tira da frente das telas. Está me atrapalhando esse negócio. Por favor, me ajude. Aí eu venho e construo mensagens assim. Eu fico vendo na TV essas coisas das outras igrejas do mundo e venho e prego essas coisas nada a ver para você. Entendeu? Mas vamos falar das novelas então. Vamos falar das séries americanas. Nesses ambientes do mundo aí afora, acontece muito isso. Justamente essa lógica. Ninguém te ouve. Ninguém te entende. Ninguém valoriza. É assim. É assim. É impressionante. A gente chega e fala: o que você sabe fazer? Eu sei pegar o plug e colocar na tomada. Eu falo: sério? Nossa, mas você tem que ter um ministério de plugador na tomada. É sério que na igreja não... O pastor Wesley, com toda a sabedoria, capacidade, articulação, conhecimento, comunicação, capacidade, ele não viu o dom que há em você? Não. Eu reconheço teu dom. Como é que faz? É assim, ó. A gente tira a tomada, ó, e a gente coloca de volta. Nossa, que coisa linda isso! Isso é muito especial. Eu te valorizo. Ai, não é gostoso ouvir um trem desse? É maravilhoso. Ninguém te ouve. Aí, se fosse comigo, eu deixava você ter um ministério. Sabe? Não te ensinaram? Eu te ensinava. Não te deram acesso? Eu te daria acesso. Você merece mais, hein? Você merece mais. Já viu esse negócio? Chega para alguém e fala assim: você merece mais. Que palavra frouxa, que palavrinha. Sabe? Você despreza um histórico inteiro e fala: não, você merece. Até onde você está pegando essa ideia? Quando alguém ouve isso, fala: nossa, ai,
Ai, como me entende? Ai, que gostoso. Ai, que coisa linda. Nem conhece você. Chegou agora. Está com a dor firme no coração. Se linkou com a sua. É um abismo que atrai outro abismo. Mas você não percebe. Aí você vai abrindo mais. Abrindo mais. Pastor, está brabo? Não com você. É com os demônios. Fique em paz. Eu estou tranquilo com você. Ó, paz e amor. Aleluia. Só love, só love. De fato, de verdade. Estou tranquilão. Não estou mandando recado para ninguém. Não fique triste. Você acha que eu prepararia uma mensagem para poder tocar 300 pessoas porque eu quero falar uma coisa para você? Pá, por favor, você não é tão importante assim, né? Senão eu te chamava no cantinho e falava só com você. Isentaria 299 pessoas de poder ouvir o que eu estou falando aqui. Não faz sentido fazer uma pregação inteira, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, para poder mandar um recado no seu ouvido. Se eu posso falar direto com você. Meu problema não é com você. Meu problema é com o demônio. Pastor, o nome disso é demônio? É um espírito de Absalão. O espírito de Absalão precisa ser reconhecido, confrontado, rejeitado. A gente precisa submeter ao Espírito do Senhor. Porque senão, isso causa um dano muito grande. Muito grande. Pastor, esse culto vai acabar que hora? Eu não sei ainda. Não tenho certeza disso. Mas uma coisa eu sei. Deus está falando. Deus está ministrando. E é importante a gente ouvir tudo que está sendo mencionado aqui. É importante a gente pensar, refletir sobre esse texto. Sabe, tem um texto aqui, é o 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, que deixa claro uma coisa muito legal aqui. A Bíblia fala assim, que não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Não havia homem tão belo, tão bonito como esse cara. Ele era admirável. Só que assim, só isso já daria beleza, né? Mas o texto bíblico, o Espírito Santo, coloca em evidência um detalhe. Qual detalhe que é colocado em evidência sobre a imagem, a aparência do nosso querido Absalão? Sabe qual é? O cabelo! Que maravilha! Se você é careca, essa mensagem também é para você. Fique em paz. Mas aqui o caso é o Absalão. Ele tem muito cabelo. Mas muito cabelo mesmo. No versículo 26, só para você ter uma base. Ele ia no barbeiro, ele ia no cabeleireiro, uma vez por ano. E quando tosava, e quando cortava, eles colocavam numa balança, dava 2,4 quilos de cabelo por ano. Rapaz! Por que isso, pastor? Porque a Bíblia fala coisa sem sentido? Não, porque a Bíblia quer nos mostrar e colocar aqui um símbolo da glória dele. O símbolo da sua glória era o quê? Era o seu cabelo. Pega essa que vai fazer sentido daqui a pouco. Ele tinha presença, tinha imagem, tinha carisma, mas ele não tem caráter. É importante você perceber isso. E uma pessoa que tem carisma, mas não tem caráter, é um perigo. Carisma, entenda carisma como dom do Espírito Santo, tá? Não apenas uma pessoa legal, que consegue se dar bem com todo mundo, não. Carismático aqui tem a ver com o carisma. Ele recebe dons, ele recebe talento. Mas uma pessoa que não tem obediência é uma tragédia. E ele vai ser uma tragédia, irmãos. Ele vai ser uma tragédia, porque ele não sabe esperar. Davi sabia esperar. Uma das características de um coração alinhado é saber esperar em Deus. Davi aprendeu a esperar em Deus. Ele foi ungido rei muito pequeno, muito antes de assumir, certo? Mas por que ele demorou para assumir? Porque ele estava esperando em Deus. Ele poderia, o Saul ia contra ele e tentava pegar ele, certo? Ele tinha tudo para poder, inclusive, matar o Saul. Teve um momento que ele poderia matar o Saul, não fez isso. Por quê? Porque ele estava esperando em Deus. E o nosso querido Absalão aqui da história, não, o Absalão é diferente. O Absalão, ele é oportunista, mas não a oportunidade gerada por Deus. Ele tem outra maneira de fazer. Se o coração alinhado é alguém que sabe esperar em Deus, um coração desalinhado, ele arromba portas, ele vem com o pé na porta, ele destrói portas, e faz isso em nome do Senhor muitas vezes. O Absalão, talvez, ele tenha a ideia de que é Deus nesse processo todo, mas não é, não tem nada a ver com Deus. Ele vai usurpar disso tudo. Como é que essa história termina, pastor, para a gente poder chegar no final dessa ministração? Sim, vamos para o final. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é justamente o que o texto fala, da maneira como ele acabou. Nossa, pastor, que imagem louca é essa? Eu estou tentando representar um pouco daquilo que o texto está falando.
É muito cabelo nessa imagem, eu sei, 2,4 quilos não é pouca coisa não, né? Então é bastante cabelo. É tanto cabelo, que o cabelo, que era na verdade uma demonstração, um símbolo da sua glória, vai ser justamente o símbolo da sua prisão. Esse aqui é muito forte, irmãos. A queda do Absalão, ela é essa cena aí. É uma cena simbólica, claro, né? Obviamente. Mas em 2 Samuel capítulo 18 fala que ele estava montado numa mula. O texto é bom, né? Ele estava montado numa mula. E aí numa correria que ele estava fazendo, ele vai passar debaixo de uma árvore, um carvalho. E nos galhos secos de uma árvore qualquer, ele fica preso lá. Se fosse careca não ficava, mas a sua glória estava no cabelo. Fazia um ano que não cortava, estava com 2,4 quilos acima do peso. Só de cabelo no corpo. Ali passa lá, montado numa mula, debaixo de um carvalho. O que acontece? Fica preso lá. Cara, isso aqui é demais da conta. Ele fica preso nos galhos. Cara, que loucura é isso? Vai morrer ali, vai morrer lá. Que loucura é isso? É ali que vai acontecer o fim. Sabe, tem uma conexão tremenda aqui. Quando alguém passa montado numa mula, debaixo de um carvalho, e fica preso, suspenso no ar, qual é a posição que ele fica? Ele não fica nem na terra e nem no céu. Isso aqui é evidente o que acontece. Ele não estava nem no chão, e não estava nem no trono que ele tanto queria. Ele estava preso. Sabe, isso aqui é uma moldura do que a ferida faz com a pessoa. Uma ferida não tratada. O final da ferida não tratada é o aprisionamento da pessoa naquilo que ela buscou maior glória. Olha isso aqui é tremendo demais. Preso por quê, pastor? Preso por aquilo que o fazia admirável. O texto ressalta, não fala, e o pé dele era lindo. Não, fala o cabelo dele era uma coisa espetacular. Imagina ele fazendo assim, ó. Meu Deus. Ui! Tenta imaginar? Ele fazendo aqui, ó. Preso por quê, pastora? Aquilo é imagem, irmão. É uma imagem que falava. Ele está preso pela sua própria imagem. Preso por aquilo que chamava a atenção das pessoas. Preso por aquilo que parecia glória. Que coisa tremenda. Isso aqui é profético. Não sei se você pega isso como profético, mas é. Está mostrando que aquilo que não é submetido a Deus na sua vida, vou falar isso, para você poder entender. Aquilo que não é submetido a Deus na sua vida, em algum momento vira laço na sua vida. Sabe? É como tá o boizinho lá, o bezerro, sei lá, dá uma laçada. Um tranco. Ele levou um tranco. A mula foi e ele ficou. Ficou o quê? Preso. No laço. Não entendi, pastor. Quando o coração está desalinhado, o dom vira laço. Ah, mas é um dom especial. Vira laço. Cuidado, cuidado. Um coração desalinhado vira laço. A beleza pode virar laço. Não, pastor, a minha não. Não. Eu não tenho problema com isso. Eu estou bem tranquilo aqui. Estou bem tranquilo. Beleza de um coração desalinhado vira laço. A influência nas mãos de uma pessoa assim vira laço. A voz, você dá um megafone, um microfone para uma pessoa nesse nível, vira laço. Deus dá dom, carisma, vira laço, tudo vira laço. Dá liderança para ele, laço. Chuta que é laço, pastor. Não adianta chutar, ele tem que tratar o coração com a ferida. Rede social na mão dele, pode ser uma ferramenta, mas no caso dele vira laço. Reconhecimento vira laço. Então perceba, qualquer ferramenta que você dá para ele, se tornará a prisão dele. É um perigo. Por quê, pastor? Porque o coração dele está desalinhado. Pastor, meu Deus do céu, essa mensagem vai terminar quando? Está acabando. Tenha paciência. Tenha paciência comigo, diria o Chaves. O que acontece, pastor? Bom, vamos lá. Ele morre, ok? E agora tem uma coisa extraordinária aqui. A Bíblia fala que ele morre.
E talvez, diante de tudo que eu falei, você talvez pense, o Davi, o que ele teve? Ele comemorou? Não. Ele não apenas não comemorou, como ele chorou. E chorou muito. A Bíblia fala que ele diz assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ele fala assim, quem me dera que eu morresse por ti, que eu tivesse morrido. Irmão, o Davi, ele foi traído. Eu não contei toda a história, mas ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi expulso do próprio palácio, tá? Aí o filho morre, o filho rebelde morre. O que ele faz? Festa? Não, ele chora. Pastor, o que é isso? Isso aqui é o retrato do Evangelho. Isso aqui é o retrato perfeito do Evangelho. O Davi, ele está chorando por Absalão. Por quê? Porque ele está apontando para algo muito maior do que ele mesmo. Ele está apontando para o coração do pai. Ele está apontando para o coração do Abba. Ele está apontando para o coração daquele que é o papai, o paizinho, o pai de Cristo Jesus. É para esse coração que está apontando. Para o coração de Deus, que diante de filhos desobedientes, rebeldes, ainda assim chora. Cara, isso aqui precisa falar o nosso coração. Precisa falar o nosso coração. A gente pega essa história e a vontade que dá a gente pegar o Absalão e destruir o Absalão. Mas aqui o texto fala que ele não está querendo destruir o Absalão. Ele está chorando pelo Absalão. Por quê? Porque o desejo do pai é salvar os seus filhos. O desejo do pai não é ter prazer na rebelião dos filhos, mas é restaurar, curar, salvar, realinhar, libertar os seus filhos. Esse é o desejo do coração do pai. Por isso que nessa noite, queridos, a gente tem que fazer uma pergunta bem sincera aqui. A pergunta é, será, bem assim, né? Será que existe algum Absalão nascendo dentro da gente? Pastor, eu entendi toda a história, só não entendi a conexão com a minha vida. Vamos de novo. Ferida não tratada. O tema é esse, ferida não tratada. Ferida não tratada faz a gente se isolar. Ou faz a gente buscar uma plataforma para destruir o outro. A gente não fala, eu agora comecei o processo de destruição do meu inimigo, que na verdade é o meu irmão em Cristo às vezes. Mas a gente começa a atuar assim. A gente se aproxima das pessoas, a gente conversa com as pessoas paralelamente, com a intenção de mostrar o quão ruim aquele que a gente quer destruir é. O prazer do Absalão era comentar o quão mal o Davi era, mas de maneira velada e educada. A gente também, irmão. A gente não tem a tamanha desfaçatez de sair falando mal das pessoas, não é mesmo? A gente não fala mal das pessoas. A gente só está trazendo algumas informações para quem não sabe a respeito das pessoas. Não é falar mal. A gente só está atualizando as informações a respeito daquilo que elas ainda não conhecem do que aconteceu. É isso. Mas nasce do amor? Não, nasce de uma indignação. Pastor, qual o espírito que está regendo o coração dessa pessoa ferida? Absalão. É o nome do Absalão, filho do Davi? Não, é o nome do demônio. É o nome do demônio que está regendo aqui. Pastor, como é que a gente lida com isso? Como é que eu destruo esse negócio? Eu vou explicar para você, porque isso aqui é poderoso, transformador. O único que pode destruir essa realidade se chama Jesus. O único que pode destruir isso tudo se chama Jesus. Por quê? Porque o Absalão é completamente diferente de Jesus. Cristo é completamente diferente de Absalão. O Absalão, ele tenta tomar o trono, certo? A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 que Deus em Cristo se esvazia. Olha isso. O Absalão tenta tomar o trono. Cristo se esvaziou. A Bíblia fala assim, esvaziou a si mesmo. A redundância com importância, de significado aqui. Esvaziou-se a si mesmo. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. O Absalão, ele está querendo se exaltar. E Cristo, a Bíblia fala, humilhou-se. Olha isso, irmãos. Olha o espírito completamente contrário do Absalão. Perceba isso. A Bíblia fala que o Absalão roubava os corações. E Cristo entregou o seu coração. É diferente, não é?
Mas por que está associando com Cristo, pastor? Isso é o Antigo Testamento, não tem nada a ver. Absalão, Jesus, nada a ver. Tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. O Absalão, ele quer fazer o quê? Ele quer dividir o reino. E o que Jesus veio fazer? Ele veio reconciliar consigo todas as coisas. Reconciliar. Um quer dividir, Jesus quer reconciliar. E para terminar, o Absalão, ele morre. Como ele morre? Lembra da imagem anterior? Ele morre preso, pendurado. Onde? Numa árvore. Ele está preso, pendurado numa árvore, por causa do quê? Por causa da sua própria rebelião. E Cristo? Como é que Cristo morreu? Pendurado, preso. Pendurado aonde? No madeiro, na cruz. Por causa do quê? Por causa da minha, da sua, da nossa rebelião. Você consegue entender a diferença? O Absalão, ele busca o trono sem cruz. Jesus, na verdade, passa pela cruz, para então se tornar aquele que está acima de todo nome. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Pastor, como é que a gente destrói esse espírito de Absalão? Só tem uma maneira de destruir esse espírito de Absalão. Ele só pode ser vencido pelo Espírito de Cristo. A gente precisa se submeter, a gente precisa se submeter ao Senhor, para que Ele possa tratar as nossas dores, para que ela não se transforme em veneno, para que a gente possa, na verdade, não viver debaixo da influência dessa atuação infernal, que é esse espírito maligno, e permitir que Deus possa, na verdade, nos dar e nos entregar aquilo que de fato Ele quer. E não vai ser através de um caminho de roubo, vai ser através de um caminho de se entregar, não roubar. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui na frente, para a gente poder terminar essa ministração. E eu acredito que Deus tenha falado ao coração de algumas pessoas aqui. Talvez de várias, não sei. E talvez a pergunta é, como é que tudo termina, pastor? O culto vai acabar daqui a pouquinho, mas como é que as coisas terminam? Deixa eu dizer para você, o Absalão terminou daquele jeito que eu mostrei. Mas esse não precisa ser o jeito que você termina. Não precisa ser o jeito que você termina. Hoje você não precisa terminar assim. Por quê, pastor? Porque há graça, há misericórdia, existe graça para poder alinhar o coração. Há perdão para quem se arrepende, há cura para quem busca o Rei, há restauração, há libertação, há coisas tremendas que Deus pode manifestar na vida daquele que se entrega e se rende a Ele. O que a gente faz agora? Eu acho que a gente precisa orar. Se você quiser se colocar de pé, se pudesse colocar de pé, faça isso. Eu acredito que a gente precisa orar por essa realidade. Orar para que esse espírito de Absalão saia do nosso meio, em nome de Jesus. Sabe, muito se fala, o espírito de Jezabel. Hoje é de Absalão. Do Absalão é pouco conhecido. De Jezabel ela é muito famosa. Do Absalão nem tanto. Mas você entendeu qual é o espírito de Absalão? Esse espírito de Absalão, ele ronda os nossos corredores. Ele ronda os nossos cômodos. Ele ronda as nossas células, ronda nossas casas. Ele ronda o nosso coração. O espírito de Absalão, ele busca pessoas que têm necessidades, que têm dores, que têm dificuldades. Ele quer se colocar antes do rei. Ele chega rápido. Há uma agilidade no Absalão que impressiona. Sabe, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas demora tanto alguns processos na igreja, né? Pois é, o do Absalão é rapidíssimo. Está sempre pronto, ele está online sempre. Está sempre à disposição. Mas cuidado. O final é desastroso. Pastor, eu não quero morrer como Absalão. Você não precisa ser como Absalão. Se você percebeu que você tem trilhado um caminho assim, vamos lá de novo, né? Dor, ferida não tratada, que se tornou injustiça, justiça própria. Essa justiça própria se consolidou em orgulho, um senso de superioridade se instalou no seu coração. Esse orgulho tem trazido divisão, e é evidente. Você começa a perceber
que, sem querer querendo, pessoas começam a se ligar a você, não por causa da glória de Deus, não por causa dos valores de Deus, mas por causa de dores, de sofrimento, de reclamações, de crítica. Será que você não percebe? Pastor, mas a vida é assim. Não, não é, irmão. O seu mundo se tornou assim, porque a dor, a ferida não foi tratada. Pastor, como é que lida com isso? Permita que o Rei toque você. Permita que o Rei toque a sua enfermidade, a sua dor. Permita que o Rei toque. A cura no Rei, a cura no seu cetro de justiça. Aquilo que o Rei toca, a justiça se manifesta. A sua justiça não pode ficar nas mãos de Absalão, desse espírito de Absalão, desse espírito de manipulação. A sua justiça precisa proceder, vir do Rei. Essa noite, por favor, me entenda. Eu não estou tão preocupado com a janta ou com o tempo. Eu estou mais preocupado com aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você captou. Esse espírito é maldoso. O espírito de Absalão, ele arruína. Ele só termina quando a casa cai. Ele não tem misericórdia. Ele não tem dó. Ele não tem compaixão. Só tem um modo de Absalão se salvar. Só que esse Absalão da Bíblia não quis esse modo. Por isso nós acreditamos que isso aqui é um espírito de Absalão, porque é como um demônio. Não se submete a Deus, não se rende ao Senhor. Eu não creio que você seja assim. Você não é um filho da desobediência, você é um filho da obediência. Você não é um rebelde de natureza, não. Em Jesus você foi transformado num homem leal, numa mulher fiel, numa pessoa que tem temor a Deus, que não é movido por dor e sofrimento e feridas, não, mas é movido pela glória do Senhor. Por isso, por favor, pare tudo, porque talvez você já foi atacado, ou está sendo atacado, ou será atacado por esse espírito de Absalão. E eu estou aqui profeticamente nessa noite, denunciando esse espírito maligno e dizendo para ele: você não tem vez na Fonte Church da Iatuba. Nós não autorizamos, não aceitamos, e vamos te colocar para fora, Absalão. Você não é bem-vindo em nosso meio. Nós te rejeitamos, nós te repreendemos, não te aceitamos. Vamos te expor, Absalão. Você não sobreviverá aqui. Ó Absalão. Pastor, eu não sou Absalão. Eu sei que não. Você é uma pessoa que vai ser tocada por Deus agora. Você é uma pessoa que vai ser curada pelo Senhor, para que você não trilhe esse caminho de desgraça, de ruína. Pastor, como é que eu faço isso? Permita que o Senhor te cure. Eu acredito muito, por favor me entenda, ouça agora, além dos ouvidos, ouça com o seu coração. Eu acredito que essa ministração vai produzir reconciliação. Eu acredito que essa ministração vai produzir, em nome do Senhor Jesus, pedidos de perdão. Eu acredito que essa ministração vai fazer com que pessoas saiam e digam: por favor me perdoe, eu falei mal de você. Uma ferida entrou no meu coração, e eu passei a lidar com a minha influência, com o poder que me foi dado, e transformei isso numa plataforma para te destruir. Mas eu estou aqui podendo dizer: me perdoe. Meu Deus, Jesus, como é que a gente faz tudo isso? Só tem uma maneira: receber o coração de Jesus, receber esse coração de Jesus. É isso, não tem outro modo. O único modo é você dizer: Senhor, meu coração não vai ser mais controlado pela dor, pela ferida. O meu coração é teu, e ele é teu para sempre, 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 sempre e sempre.
Eu não aceito que meu coração seja dominado pela dor, pelo sofrimento. Não! Meu coração é teu, Jesus. Deixa eu ver. Eu preciso que isso seja manifesto. A desgraça que Absalão causa, o tumulto que ele gera, não pode apenas ser confrontado. A gente tem que reconhecer o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo, a obra do Senhor nos corações. Deixa eu ver isso. Será que há arrependimento aqui nesse lugar? Será que há disposição nesse lugar, nesse ambiente, para vidas que querem dizer: Senhor, alinhe meu coração, alinhe meu coração, alinhe meu coração. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais errar a pessoa. Eu não quero mais fazer e perceber onde ela vai para não ir lá. Eu não quero ficar olhando foto para poder saber por onde ela anda, para não me aproximar dela. Não, eu não quero mais ver assim. Eu não quero vir no culto à noite porque ela vem de manhã. Eu não quero vir no culto da manhã porque ela vem à noite. Não, chega disso. Não aceito mais isso. Chega de feridas não tratadas. Chega de críticas que destroem. Eu quero perguntar: quem aqui tem essa disposição de dizer: Jesus, estou te entregando meu coração nessa noite. Eu estou te entregando o meu coração. Eu não aceito que Absalão geste, construa algo aqui. Não, chega disso. Quem tem coragem para poder dizer assim: Jesus, essa ministração foi para mim, e eu estou aqui para poder dizer: Jesus, meu coração é teu. Dá-me um coração igualzinho ao teu. É isso que eu quero, em nome de Jesus. Amém. Não vou insistir com ninguém que não queira. Só vou orar por aqueles que levantaram suas mãos e disseram que de fato querem isso. Pai, em nome de Jesus, esses que depois de 1h30 de mensagem descobriram que existe alguma realidade de Absalão dentro deles, eu peço, Pai, que o Senhor possa visualizar, não eu, mas o Senhor visualiza essas mãos que se levantam e dizem: Senhor, eu não quero mais ver assim. Eu não quero ser consumido pela dor, pela ferida. Não! Eu não quero mais ser movido por ressentimento. Eu não quero mais ser movido por uma sensação de injustiça. Não! Eu não quero. O abuso foi terrível, mas eu não quero me tornar um abusador. A traição foi terrível, mas eu não quero me tornar um traidor. A dívida foi tremenda, mas eu não quero ficar devendo amor a ninguém. Eu não quero. Por isso, Senhor, o Senhor consegue ver o que eu não vejo, e o Senhor consegue tocar onde eu não toco. Toque agora, Jesus. Quebrante corações e dá-nos um coração igual ao teu, disposto a obedecer e cumprir todo o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa essas vidas, Senhor. Toque-as e transforma o nosso ambiente cada vez mais. Que seja um ambiente saudável, uma igreja saudável, líderes saudáveis, homens e mulheres saudáveis, famílias saudáveis, curadas, transformadas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor.